Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Olá, estamos começando mais um Prosa Diocesana. No programa de hoje eu tenho o prazer de receber a irmã Rosalia e a irmã Elane, da Congregação das Servas de Maria de Galeaça. É um prazer tê-las conosco. Agradeço também ao Pedro Gênesis, que estará conosco na parte musical do programa de hoje. Mas antes, gostaria de convidar você para que juntos possamos escutar a palavra de Deus, que é tirada lá do livro de Mateus, do capítulo 4, a partir do versículo 12 em diante. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando soube que João tinha sido preso, Jesus retirou-se para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e de Neftali, para cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Caminhando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam jogando as redes no mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: "Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens." Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Prosseguindo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco, com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Ele os chamou, deixando imediatamente o barco e o pai, e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Iremos para o nosso intervalo e voltamos já já. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. A comunidade terapêutica Arco-Íris nasceu em 1995 com o objetivo de ajudar e propor uma forma de recuperação de jovens acima de 18 anos e adultos até 65 anos que estão na dependência química do álcool e outras drogas. Sendo uma iniciativa exclusiva da Diocese de Rio Branco, traz princípios que ajudam na transformação e na interiorização para o autoconhecimento e expressão dos valores que levam a amar a Deus e ao próximo, através da mudança de atitude e sobriedade. A comunidade terapêutica atua nas raízes toxicomania e simultaneamente na reestruturação da personalidade, mediante o aprendizado de um novo estilo de vida na família, enfatizando a responsabilidade, o respeito e a honestidade. Oferecemos recuperação para dependentes de álcool e outras drogas, apoio e acompanhamento aos familiares, reinclusão familiar e prevenção à recaída, além de ajudar na elevação da autoestima e da reinserção social como um projeto de vida. Temos a missão de acolher, aliviar a dor e o sofrimento, cuidando, recuperando e resgatando a saúde e a dignidade do dependente químico que está no processo de exclusão social. Nossa visão está em proporcionar um estilo de vida saudável, promovendo a qualidade de vida. Nosso valor é não permitir que alguém saia de coração vazio. Venha conhecer esta comunidade que ajuda centenas de pessoas todos os anos a voltar a sorrir e ter esperança de dias melhores. Arco-Íris, para um novo homem. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. A minha
meu Salvador, meu Salvador, meu Salvador, meu Salvador, meu Salvador. Ele olhou minha pequenez, fez-me bendito entre as nações, realizou em mim maravilhas, o poderoso, 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 poderoso. A sua misericórdia é de geração em geração sobre os que temem aquele cujo nome é santo, é santo, é santo, é santo, é santo. Estamos de volta com o nosso primeiro bloco do Prosa Diocesana do programa de hoje. Aqui temos o prazer de receber as irmãs da Congregação das Servas de Maria de Galeaça. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. É um prazer tê-las conosco. Irmã Rosalia, quantos anos de vida consagrada? Eu festejei os 50 anos de vida consagrada em 2 anos atrás. Em 50 anos de vida consagrada. Portanto, eu tenho 52 anos de vida consagrada. Que bênção, que bênção. A senhora é natural da Itália, não é isso? Sim. De qual região da Eu Itália? sou da região do Vêneto, no norte da Itália, em um município chamado Marano Vicentino, mas me criei em San Vito di Leguzzano, a 5 quilômetros de onde nasci, com a família que se procurou um espaço maior porque éramos muitos e precisava mais espaço para morar, para poder trabalhar. O pai colono, então trabalhador da terra, e nesse San Vito di Leguzzano, na área rural, né, fui onde me criei, porque tinha nem um mês quando teve a mudança de casa, em outubro, no mês de outubro. Que bonito, que bonito. Irmã Elane, a senhora, pelos traços, é brasileira. Natural da onde? Eu sou brasileira, acriana de Rio Branco. Do pé rachado? Do pé rachado, não. Mas eu sou indígena, né, na tribo Jamamadi. Que bênção, que legal. Sim. Minha mãe, da parte da minha mãe. E eu fiquei sabendo que hoje a senhora tem uma função muito bonita, que é conselheira da congregação, não é isso? Sim, conselheira geral, né? Moro em Roma, né? São já 9 anos que estou com esse empenho, essa, né, função na congregação. E é um trabalho que devemos estar disponível, né, para ajudar também na congregação e dar conselho à Madre Geral quando precisa. Que bonito, parabéns. Depois já vamos falar sobre uns 25 anos que eu fiquei sabendo por aí de vida consagrada. Muito bem. Irmã Rosalia, vocês
chegam na Diocese de Rio Branco 50 anos depois das servas de Maria reparadoras, não é isso? Sim. Como que se deu esse convite? De que forma? O convite foi pelo bispo Dom Giocondo Maria Grotti, a priora geral, e no capítulo 1, capítulo geral, depois do Concílio Vaticano II, até então a congregação não tinha saído da Itália. E aceitou o capítulo geral, concordou de ter essa abertura para o Brasil. Então foi a geral como convidou as irmãs, quem desejasse partir para a missão, e entre as irmãs que se colocaram à disposição, escolheu 5. Irmã Stefanina, que hoje está no céu e faz 25 anos de falecida. Irmã Madalena, com já 94 anos, que se encontra na comunidade de Epitaciolândia. Irmã Patrícia e Ana Maria. Patrícia com quase já 90 anos, Ana Maria 92. Olha só. Está na comunidade onde eu moro. Irmã Francisca era a mais nova, inclusive com voto temporário, e adoeceu de uma forma que depois de 2 anos os médicos aconselharam voltar-se para a Itália, e ficou na Itália. Hoje é a priora vicarial do vicariato italiano. Que bonito, que bonito. Irmã Elane, vocês estão comemoraram 163 anos de fundação, isso a nível mundial, Sim. né? Conta pra gente um pouquinho da história da fundação, da congregação, como que se deu. Eu sei que o bem-aventurado padre Ferdinando Maria foi instrumento de Deus, né? Sim. Na verdade, ele era um padre diocesano, né? Foi nomeado pároco de Galeaça, e no seu tempo tinha muito movimento, movimento da coroa da Nossa Senhora das Dores, como tem esses movimentos hoje, né? E tinha também ali, o servo de Maria tinha a Ordem Terceira, e ele trouxe para a paróquia dele essa confraria, né, chamada Ordem Terceira dos Servos de Maria. E ali, com testemunho, escutando as pessoas por meio da confissão, evangelho, as missões populares que ele fazia também, tanto na sua paróquia, tinha um grupo de jovens que se encantaram por esse serviço e quiseram se doar mais ainda, né? Elas eram membros também dessa confraria da Ordem Terceira. Então, sentiam o desejo de aprofundir mais a vocação. Correto. Então, no dia 23 de junho de 1862, nascia a congregação com a orientação do padre Ferdinando, né, hoje beato, e eram 3, né, 2 irmãs, tinha uma prima, na verdade eram 4, porque entrou também a mãe de uma da jovem, né, e dali começou a nossa congregação com o trabalho, né, com um carisma de serviço, espiritualidade mariana e vida fraterna, né. Dali a gente trabalhava na educação, começou com a educação das jovens, né, das crianças, com aquelas que não podiam pagar, e o padre usava o dinheiro daquelas que pagavam para que elas pudessem também estudar aquelas que não podiam estudar. Catequese, liturgia, visita às famílias, até hoje, né? Então, esse é o nosso trabalho, tanto na Indonésia, porque estamos presentes na Indonésia, na Alemanha, Itália, Brasil e Coreia do Sul. Que bonito, olha só. Então vocês, irmã Rosalia, vocês estão presentes em vários países, né? Sim. A Alemanha, Coreia, Indonésia, Itália, Brasil e... esqueci de algum não, né? São esses, né? E como que conseguem esses vários braços hoje atuar? Porque assim,
talvez, como a senhora bem disse, algumas já estão numa certa idade, né? E como que Só ocorre? o Espírito Santo, o amor, que consegue nos ajudar a superar as dificuldades e conseguimos conviver muito bem, no respeito recíproco do jeito, da cultura da outra. Mesmo na comunidade onde eu estou, realmente são brasileira, italiana e indonesiana. Imagine, né? Na fala, no jeito de estar, de ser, de pensar, na comida e tudo mais. Mas dá muito bem de viver juntas por esse espírito que vem de Deus. O ideal é único, viver os votos segundo o Evangelho, seguir Jesus com a prática dos votos. Então, uma ajuda a outra, uma tenta de entender a outra. Claro, tem momentos que eu mesma digo, meu Deus, como é que eu faço? Nascida no século passado, antes do Concílio Vaticano, a passagem pelo Concílio e tudo mais, com uma educação bem severa. Nós 11 irmãos, pai era bastante autoritário para poder conseguir, né, levar à frente, e a própria igreja havia uma visão diferente de viver o seguimento de Jesus. Então, tem hora que eu digo, mas eu estou exigindo o que é impossível para elas, impossível, porque é outra sociedade, outro mundo, outra coisa, além de não ser mais a Itália e o Brasil, mas também com essas irmãs indonesianas. Mas, graças a Deus, estamos felizes de poder dar esse testemunho. Pessoalmente, eu sempre digo, são muitos movimentos, muito jovem, eu vejo muitos voluntariado, muita coisa boa tem na nossa igreja. Mas o desafio de viver a vida comum é um desafio ainda que poucos conseguem abraçar. Poucas jovens conseguem abraçar. Porque por um ano eu posso me doar, por meses eu posso me doar, mas depois tenho a minha vida, tenho os meus interesses. A família, né? A família. E só Deus pode dar a força, a capacidade da convivência com idade, cultura tão diferente. Muito bem. Marilane, vocês estão no Brasil presentes, no Acre e Rondônia, não é isso? Sim. Esse intercâmbio, como que é feito também? Pois é. Ou seja, as irmãs de lá vêm para cá, as daqui vão para lá, como que se trata? Na verdade, quando tem encontro, nível de delegação, aqui Rio Branco, Epitaçolândia e Brasil, e Rondônia. Seringueiras, né, que é Sim. Rondônia, elas vêm para Rio Branco, fazem um encontro, às vezes tem encontro online também, porque a distância é um dia para chegar lá em Seringueira, 2 dias, sai de manhã, de noite, chega lá de tarde do outro dia, então quase. Né? Então, esse intercâmbio acontece assim, né? Então, algumas, irmã Rosa, que é a delegada responsável da delegação do Brasil, é representante da Madre Geral, só no momento que vai, visita as irmãs, né? Porque ali o trabalho das irmãs é muito pastoral, né? Com os padres, paróquia, catequese, aquelas visitas às comunidades, tanto da cidade, mas também do interior, né? E para elas fica mais difícil vir em Rio Branco. Então, a questão econômica também entra, verdade. né? Então, mas a gente procura ter esse contato, né? Vir perto com a oração e depois... Essa unidade, muito bem. Muito bem. Nós iremos para o nosso intervalo e voltamos já já com o nosso segundo bloco. Tome uma aguinha, não saia daí que a gente volta já. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei.
comunidade terapêutica Arco-Íris nasceu em 1995 com o objetivo de ajudar e propor uma forma de recuperação de jovens acima de 18 anos e adultos até 65 anos que estão na dependência química do álcool e outras drogas. Sendo uma iniciativa exclusiva da Diocese de Rio Branco, traz princípios que ajudam na transformação e na interiorização para o autoconhecimento e expressão dos valores que levam a amar a Deus e ao próximo, através da mudança de atitude e sobriedade. A comunidade terapêutica atua nas raízes toxicomania e simultaneamente na reestruturação da personalidade, mediante o aprendizado de um novo estilo de vida na família, enfatizando a responsabilidade, o respeito e a honestidade. Oferecemos recuperação para dependentes de álcool e outras drogas, apoio e acompanhamento aos familiares, reinclusão familiar e prevenção à recaída, além de ajudar na elevação da autoestima e da reinserção social como um projeto de vida. Temos a missão de acolher, aliviar a dor e o sofrimento, cuidando, recuperando e resgatando a saúde e a dignidade do dependente químico que está no processo de exclusão social. Nossa visão está em proporcionar um estilo de vida saudável, promovendo a qualidade de vida. Nosso valor é não permitir que alguém saia de coração vazio. Venha conhecer esta comunidade que ajuda centenas de pessoas todos os anos a voltar a sorrir e ter esperança de dias melhores. Arco-Íris, para um novo homem. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estar, contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Mesmo que digam os homens, tu nada podes mudar. Luta por um mundo novo, de unidade e paz. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Prosa Diocesana, aqui nesse bom bate-papo com a irmã Rosalia e com a irmã Elane, da Congregação das Servas de Maria de Galeaça, falando sobre a missão, a história da congregação, né? Muito bem. Irmã Rosalia, vocês foram convidadas ao Acre pelo bispo Dom Giocondo. Sim. Ele vem a óbito, né? Sim. E aí quando vocês chegam já não é mais ele, Não. é uma outra realidade naquele Sim, período, né? sim. Como que foi isso? Estava o padre André? Tá. Eu posso dizer o que as irmãs escreviam e contaram, porque eu chego depois delas. E a senhora chega em 77. 77. Então, o Dom Moacir ficou um tempo como Bispo prelado. Bispo prelado. E quem acolheu mesmo as primeiras foram Padre André e os Servos de Maria. Tinha Padre Hugo em Brasileia. Então, as irmãs, 3 foram para o educandário. Irmã Stefanina, Irmã Ana Maria e Irmã Patrícia. O educandário tinha muitas educandário crianças... Santa Margarida. Tinha muitas crianças de toda a idade, até adolescente, de pequenos de berço até...
e encontraram uma situação que não gostaram. E começaram a... Essas crianças que lá estavam eram filhas de quem? Filhos dos ancianos. Filhos dos Que ancianos. estavam já no Souza Araújo. No Souza Araújo, sim. Aí, vendo essa situação, começaram a colocar um pouco de ordem. E a equipe que já atuava não gostou muito, mas em 3 meses as irmãs conseguiram, com a ajuda também, o apoio de Nilo e da Ericélia, a matricular as crianças que precisavam de escola, já ter a sua fardinha, a sua roupinha em ordem, comida suficiente, não precisava mais que as crianças escondessem em todo canto pão ou comida para comer escondido. E o Nilo dizia: as crianças vão seguramente aprender o italiano, porque a irmã Patrícia vai ter dificuldade de aprender o português. Minha irmã Patrícia era uma educadora maravilhosa, e todas as brincadeiras conseguiram cativar as crianças e ter, até já levavam nas celebrações na catedral as crianças assim. Então, só que depois de 3 meses, por desentendimento, tiveram que deixar o educandário e foram então para Brasileia. Foi a primeira missão em Brasileia. A primeira missão em Brasileia. Enquanto a irmã Madalena e a irmã Francisca foram na Santa Casa, acolhida pelas irmãs reparadoras. Eu devo dizer que as irmãs reparadoras foram realmente irmãs em todo sentido. Acolheram sempre muito bem e ainda hoje somos muito agradecidas a elas. Então, em Brasileia não havia a casa pronta das irmãs. Aí, no primeiro tempo, estavam em uma garagem, até que conseguiram concluir a casa, mas já desde o começo visitavam as famílias, deviam aprender a língua. Foi difícil. Irmã Francisca, que era de profissão enfermeira com a especialização em puericultura para as crianças, ela e quando com a irmã Ana Maria também, enfermeira, organizaram o hospital em Brasileia com o Dr. Fernando. Aí conseguiram também poder começar a internar, ter internato. E o trabalho delas foi visitar a família, conhecer com os padres Frei Heitor e Frei Mário Scupa, que iam de Chapuri de Brasileia. Mas depois de um tempo, eles foram párocos da Brasileia. Então havia uma colaboração muito grande com os padres e as irmãs. Os padres tinham a casa deles perto da igreja, as irmãs na Major Salinas, a rua em frente à prefeitura, a antiga prefeitura. Sim. E eram orações, atos comuns, refeições também, e as visitas na mata, nos seringais, para poder ver como era um momento forte também das comunidades de base. Sim. Então, formar grupos de pessoas para poder anunciar o Evangelho, para poder introduzir essa prática da palavra, não só ouvida pelo rádio, mas também meditada como presença, sim. E não foi nada fácil, porque 50 anos atrás era muito... pegaram doenças, voltavam com febre, ficavam fora, andando caminhos no meio da mata, assim. E uma coisa que acho que é própria nossa, a irmã Stefanina, ela não ia
nessas visitas e atendia mais a cidade. Então ela visitava os presos, os doentes, quando havia curativos a fazer ou injeção a aplicar, ela também fazia, aplicava e ficava a casa aberta. Essa casa aberta, havia sempre gente de fora que passava por várias necessidades, várias. E aí, o que eu, depois, quando eu cheguei, também a acolhida foi muito grande para mim, porque o mais difícil elas tinham já superado, vamos dizer. Eu encontrei caminho feito. E eu vi missão no Brasil, mas a geral me disse: você não vai fazer fadiga na mata, não. Não tinha uma boa saúde. Não vai se embrenhar na mata. Não vai. Mas então eu estava mais com a irmã Stefanina, visitando as ruas de Brasileia, as famílias, e o que apreciava muito de irmã Stefanina, o cuidado de fazer sentir, quando voltavam da desobriga, um lar quente, uma acolhida de irmãs para que pudessem descansar, repousar, encontrar algo de familiar. E com pouca coisa ela conseguia até pôr à mesa, uma comida gostosa, diferente. Na época não se encontrava nem macarrão, nem pão, aí aos poucos... Ela criava ali com aquilo que tinha, né? E começou a criar galinhas para ter o ovo, uma carne caipira. E tinha essa atenção que eu acho mesmo na santidade dela, no amor de irmã que ela sentia. E que bonito. Teria... Nós vamos falar um pouco mais sobre ela, sobre os balões, que mais à frente. Irmã Elane, eu percebo que vocês sempre tiveram um olhar muito para dentro da paróquia. É um carisma, posso assim dizer, né? Um trabalho que vocês fazem muito bem feito, né? É uma essência da congregação, podemos assim dizer, né? Na verdade faz parte do nosso carisma, porque nós nascemos na paróquia, né? Quando as 3 irmãs decidiram de morarem juntas para fundar a congregação, elas já tinha esse desejo de continuar para ajudar o padre, né, que era o padre Ferdinando, na paróquia, né, catequese, como professora, né, visita às famílias. Então, o nosso carisma é próprio com este, né, da própria paróquia. Na própria paróquia. E é lógico que dali nós temos que ter formação para poder ajudar, porque se tu trabalha na formação com os agentes de pastorais, né, liturgia, catequese, com jovens aqui, a gente tem que estudar e se preparar. Era uma das coisas que o padre Ferdinando tinha muita preocupação, né, que quem viesse, as irmãs que entrassem, mas que tivesse um pouco de instrução para poder levar adiante esse carisma. O trabalho que vocês já fizeram em algumas paróquias da Diocese de Rio Branco, pelo que eu pesquisei, eu ouvi dizer que muitas paróquias vocês saíram caminhando de um determinado lugar, um pouco até longe, para chegar naquela paróquia e estar ali presente fazendo um trabalho. Sim, fizemos muito isso, né? Até também para dar catequese, né? Eu, por exemplo, quando eu estava antes de ir para a Itália, eu dava catequese numa comunidade de Santa Clara, da paróquia Santa Cruz. Então, era 14 quilômetros, a gente ia com o carro, e depois para o ramal, era 6, 7 quilômetros, a gente ia todo domingo a pé, com chuva, sem chuva. Então, isso é um exemplo, né? Mas as irmãs que estão lá em Epitaçalândia, que estão lá em Seringueiras, fazem muito isso ainda, né? Porque as comunidades são um pouco longe, e aquelas que tu pode chegar com o carro, chega. Aquelas que tem que andar ou a cavalo ou a pé, estamos dispostos a tudo. Né? Também a mesma realidade é um pouco muito parecida à Indonésia, né? Também, que né? As irmãs vão para as comunidades e
levar comunhão, a liturgia da palavra e assim, então na nossa congregação, digamos que o nosso serviço é paróquia, a educação e também a saúde, né? Mas a gente faz tudo aquilo que a gente pode fazer e é preparada para fazer, né? Que bênção. Para finalizar esse segundo bloco, irmã Rosalia, eu queria lhe perguntar, porque muita gente não sabe do desafio que era chegar no centro de treinamento, né? Porque era uma região de difícil acesso, Sim. né? Conta um pouquinho pra gente como que se dava para chegar ali. Me falaram que vocês tinham uma Kombi e aí às vezes essa Kombi atolava, tinha que sair, empurrar. Sim. E às vezes a Kombi não conseguia chegar. Nós começamos o nosso serviço no centro de treinamento em 1982. Então, abrimos a comunidade a pedido de Dom Moacir, com a irmã Catarina, que era uma ex-geral, e irmã Rita e eu. Então, nos encontramos aí. Era como entrar no Senegal, pode-se dizer, porque havia muita mata ainda. Do centro para chegar no centro de treinamento era estrada aí do ponto da pracinha do Juventus, da Juventus, aí era chão, lama e de um lado e do outro casinha em madeira, assim. Então não foi nada fácil. Nós devíamos, como serviço, acolher as pessoas para os encontros, as formações, sobretudo de monitores, na época, para as comunidades de base. E, assim, essa acolhida incluía também receber os palestrantes. Às vezes chegavam de noite, então havíamos essa Kombi à nossa disposição. Mas tempo de chuva dava problema, porque primeiro, eu acredito, não havia os pneus tão novos. E depois a prática nossa não era tão... Quem vinha no volante? Era a irmã Rita e também eu. Mas então... mais a irmã Rita. Então, muitas vezes, irmã Catarina e eu descíamos para empurrar a Kombi, porque atolava. E acontecia mais de uma vez, saímos de casa prontas para ir a uma celebração ou a uma conferência de alguém. Na época, vinha bastante palestrante de fora, pessoas, teólogos, sempre para ajudar a compreender mais e mais a palavra de Deus, o ser igreja. E saíamos para participar, mas não dá. A gente alava e aí voltava para casa. Mas foram anos muito... deixaram saudade em mim aquele tempo, porque a irmã Rita também, irmã Catarina, que está no céu, e certamente intercede, porque tivemos muita compreensão por parte das pessoas. Realmente irmãos na fé, quantas amizades ainda hoje, é muito bonito, foi muito bonito. Há anos, eu escutei de um professor que ele disse: eu não aprendi a coordenar na universidade, mas aprendi no centro de treinamento, nos nossos encontros de jovens. Isso, mas outro testemunho muito bom. Que legal. Assim, teve um menino uma vez, já com a presença do centro de línguas depois, porque teve esse centro de treinamento, depois passou a centro de formação. Isso mesmo. E centro de línguas também, hospedou centro de línguas. Um menino de 8 ou 9 anos esperava a mãe na aula de língua. E eu disse: mas você
está cansado, né, de esperar a mãe aqui? E ele respondeu: cansado nesse lugar encantador. Eu me senti muito, gratificada, porque a gente fazia de tudo para que fosse um lugar sempre acolhedor. E outra lembrança que tenho do centro é saudade quando vinham equipe também dos Estados Unidos para o Centro de Línguas. Mas todos que chegavam lá, que lugar de paz, que lugar de paz. Eu aproveitava, eu disse assim, obrigada, mas aqui não sabe quem mora aqui. Aqui desafios mora, aqui mora o príncipe da paz. E levava na capela. Então era uma maneira, eu sentia que havia muita maneira de falar de Jesus, de transmitir a fé. E você me falou do começo, né? Aqueles anos, acho que alimentaram a nossa fé. E para mim, me fortificaram vendo e escutando testemunho de pessoas que vinham de longe dos municípios, andando horas e horas e horas de caminho para poder chegar a ter esse alimento de palestras, de encontros, de convivência, aquelas convivências que criavam amizade de verdade, né? Muito bonito, muito bonito. Muito bem. Parabéns, irmã, por essa linda história e por conservar isso tão ricamente para a gente. Nós iremos para o nosso intervalo e voltamos já com o nosso terceiro bloco. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. A comunidade terapêutica Arco-Íris nasceu em 1995 com o objetivo de ajudar e propor uma forma de recuperação de jovens acima de 18 anos e adultos até 65 anos que estão na dependência química do álcool e outras drogas. Sendo uma iniciativa exclusiva da Diocese de Rio Branco, traz princípios que ajudam na transformação e na interiorização para o autoconhecimento e expressão dos valores que levam a amar a Deus e ao próximo, através da mudança de atitude e sobriedade. A comunidade terapêutica atua nas raízes toxicomania e simultaneamente na reestruturação da personalidade, mediante o aprendizado de um novo estilo de vida na família, enfatizando a responsabilidade, o respeito e a honestidade. Oferecemos recuperação para dependentes de álcool e outras drogas, apoio e acompanhamento aos familiares, reinclusão familiar e prevenção à recaída, além de ajudar na elevação da autoestima e da reinserção social como um projeto de vida. Temos a missão de acolher, aliviar a dor e o sofrimento, cuidando, recuperando e resgatando a saúde e a dignidade do dependente químico que está no processo de exclusão social. Nossa visão está em proporcionar um estilo de vida saudável, promovendo a qualidade de vida. Nosso valor é não permitir que alguém saia de coração vazio. Venha conhecer esta comunidade que ajuda centenas de pessoas todos os anos a voltar a sorrir e ter esperança de dias melhores. Arco-Íris, para um novo homem. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar. O meu coração se põe a cantar pra Virgem de
Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco aqui neste programa de hoje, conversando com a irmã Rosalia e a irmã Elane, falando sobre a Congregação das Servas de Maria de Galeaça. Irmã Elane, 25 anos de vida consagrada, presente de Deus, mulher. Presente, sim. Como tem sido essas comemorações? É bom. É comemoração lá na Itália, é comemoração aqui em todo lugar? Digamos, a comemoração começou aqui, né, onde eu fiz toda a minha caminhada de formação, minha caminhada de igreja, minha caminhada de vida cristã, né? Então, começa aqui e continuará na Itália em setembro, quando em junta com as outras irmãs que comemoram 60, 70 anos de vida consagrada, eu ali por 25 anos que estou também chegando a esse caminho, né? Então, devo agradecer a Deus, agradeço às irmãs também que me acolheram na família, né, da Congregação das Irmãs, e juntas estamos fazendo esse percurso de serviço à igreja. Muito bonito. E a família, como é que a família da irmã Elane se sente vendo essa filha tão amada saindo do Acre para ocupar um espaço tão bonito, comemorando 25 anos de vida consagrada? Bom, agora minha mãe é muito contente, né? Também minhas irmãs, assim, minha família é pequena, mas eu tive esse apoio quando eu decidi de entrar na congregação, elas vai, né? E quando eu me lembro uma pergunta que fizeram a minha mãe quando eu nasci, né? O que é que ela seja? E ela disse que seja alguma coisa da igreja, né? E acho que o pedido dela foi realizado. Foi aceito e né, mesmo soube educar as suas filhas na fé, né? Deu testemunho disso, porque ela é uma mulher muito, assim, não é muito religiosa, mas tem uma fé muito grande, né, que soube educar e dar testemunho dessa fé. Então eu e minhas irmãs espelhamos muito nela e para continuar esse trabalho, né? Hoje ela é muito contente, feliz. Não é aqui em Rio Branco, é em Curitiba, mas antes de vir para Rio Branco eu passei, né, disse que ia fazer a festa, todo mundo feliz e senti muito porque não podem estar aqui, né? Mas na oração estamos juntos. Toda segunda-feira ela acende uma vela para suas filhas, então olha só, a oração dela está garantida, né? Está intercedendo, né? Sim. Parabéns, tá? Que Deus continue abençoando grandemente a sua missão e que sejam muitos frutos, muitos frutos mesmo. Fico muito feliz de saber desse chamado que Deus lhe fez, ter te levado para lugar longe, né? Com o nosso sangue acriano. Irmã Rosalia, eu queria conversar agora sobre uma pessoa muito especial que talvez muita gente não conhece, mas que já ouviu talvez falar em algum momento ou outro, né? A irmã Maria Stefanina, né? Dizem as histórias que ela conseguia balões para distribuir com brinquedos para crianças carentes. É isso mesmo? Sim.
Irmã Stefanina, ela tinha um coração de mãe e sempre se preocupou não só de alimentar fisicamente, mas também dar aquele gosto, aquele prazer de viver. Acontecia que muitas vezes, eu faço uma parêntese e digo, ela manteve o seu hábito religioso, porque não andando na mata, nos seringais assim, estando em casa, ela preferiu ficar com hábito. E então, para as crianças, era uma atração a mais, né? E quando havia festas, comemorações, normalmente tem os balões, né? Nós, a gente ajeita, cuida, e ela cuidava dos balões que não eram espocados na festa, porque guardava quando as crianças iam no centro de treinamento a pedir um pão, pedir uma comida, pedir alguma coisa. Ela tinha o prazer de junto dar também os balões às crianças. As crianças eram muito felizes, e gostavam muito de Irmã Stefanina. Ela tinha um carinho muito especial. Então, quando nós decidimos de ter uma obra educativa, como uma creche, se precisava dar um nome. E nós pensamos que já a Irmã Stefanina tinha falecido, e se pensou de dar um nome a esse centro educacional de Irmã Stefanina, mas precisava um nome de fantasia. E aí cada uma deu o seu parecer, e a Irmã Elane disse, vamos colocar, saíram muitos nomes, né? Balões encantados, em memória de Irmã Stefanina. Não trouxe a foto, mas tem várias fotos com Stefanina com os balões. E esse ano nós começamos já a celebrar os 25 anos de falecimento dela. Está sepultada em Epitaciolândia. Ela morou em Brasília, em Epitaciolândia, morou no centro. E ela, quando faleceu, adoeceu, morava no centro, comigo, Irmã Madalena, e a Irmã Rita Maria. Tá. Ela adoeceu, eu estava em retiro em Ariquemes. Quando a Irmã Madalena me ligou, eu perguntei se devia voltar logo. Ela disse, não, termine, que tomamos conta nós. Mas ela ficou piorando, e o médico achou bem de interná-la. Porém, ela se preparou, deixou em uma maletinha o hábito para ser vestida depois de falecida. Olha, coisa linda, né? E saiu do seu quarto dizendo, a Madalena conta isso, eu toda vez me arrepio, porque diz que olhou para o quarto e disse, tchau quarto, eu não te vejo mais. E com a Irmã Madalena disse, aí indicou em cima do armário, está a roupa para me colocar. E a Irmã Madalena disse, mas que história é essa, Stefanina, não brinco? E ela disse, não é hora de brincar. Então ela saiu, andando ainda, não estava bem, e foi internada no Santa Juliana. Então eu cheguei, era já um dia que ela estava internada, e quando eu fui cedo para visitá-la, estava padre, um servo de Maria, disso, e eu vi que estava com a estola, então percebi. E eu disse, Stefanina, você podia me esperar que a gente rezava juntos? Ele disse, acabei de dar a unção. Ele disse, por estas coisas não se espera por ninguém. Ela tinha um sentido muito profundo do que eram as graças que vinham por meio dos sacramentos, por meio da... Muito. E assim foi uma semana de hospital. Passou também 3 dias na UTI, mas não teve retorno.
Quando saiu da UTI, pedimos à doutora se havia volta, disse não vai ter retorno, então é melhor. Ela não estava bem na UTI, se sentia sempre consciente, muito consciente. Faço questão de dizer, quando ela, no verão, ela passou em casa férias, mas nessas férias ela dava atendimento a 2 irmãos doentes. Olha só. E quando foi para voltar, terminar as férias, disseram, não quer, as superiores disseram, Stefanina, não quer ficar mais aqui? Disse, não, eu volto na missão, eu volto para a missão. E então deixou 2 irmãos muito doentes. Quando ela estava na UTI, um deles chegou a falecer, a sobrinha ligou para mim para avisar. E depois ela disse, mas se a tia não está bem, não diga. Melhor não falar. Melhor não falar. Mas eu disse, não, conhecendo a irmã Stefanina, eu acho que vou falar com ela. E quando fui visitá-la, eu disse, irmã Stefanina, o que é que você pedia a Deus para o seu irmão Antônio? Que ele tivesse misericórdia. Eu disse, e Deus escutou. E ela disse, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. O dia seguinte, fui visitá-la, ia cedo na UTI, porque não deixava, mas... Aí ela disse, soubesse quem veio esta noite. Eu disse, quem? Disse, uma senhora vestida de branco. E ela me falou tudo do meu irmão, do Antônio. Mas eu não perguntei o que é que ela te disse. E depois ela disse, ela foi, sentou lá, eu disse com o enfermeiro, aquela é minha mãe, o enfermeiro não entendeu e ela foi embora. Uma pessoa que vivia na muito terra, íntima de Deus, mas havia muito no mundo de Deus, muito. Quando saiu da UTI, foi colocada no quarto e com a sua roupinha, assim, a camisola, não aquele frio da UTI, era quase meio-dia. Faltava 5 minutos, ela me perguntou o horário, ela disse, em italiano, adesso io dormo. Fechou os olhos. O que quer dizer? Agora eu durmo. Agora eu durmo. Agora eu durmo. E foi até quase 3 horas se apagando assim. Amém. Obrigado por testemunhar conosco esse testemunho de santidade, né? Sim. Para finalizarmos, ainda falando sobre o Centro Educacional, está comemorando, ou comemorou 15 anos ano passado, né? Sim. Foi uma grande festa, a senhora esteve acompanhando, como foram os preparativos, assim mesmo de longe? Na verdade, eu acompanhei de longe, né? E eu sei que fizeram... O final da festa foi a conclusão também, creio, do ano letivo, fizeram uma cantata de Natal, né? Fazer essa festa e com os pais das crianças fizeram várias atividades também, fazendo memória desse caminho, né? Teve também as pessoas que passaram pelo centro educacional deram algum testemunho, né? Tanto os pais, mas também as crianças, que hoje são todas já grandes, né? Legal. Então foi muito, muito bonito Legal. essa memória, né? Esse caminho que fizeram. Parabéns. Olha, foi um presente tê-las conosco no programa de hoje. Que Deus continue abençoando grandemente a missão de vocês, da congregação. Mande um forte abraço à irmã Madalena. Será dado. Eu tive o prazer de conhecê-la, né? Uma pessoa amorosa. E que Deus... A irmã Marivana também, que está com 90 e... Não. 80 alguma coisa. 80. Um forte abraço 83, também. 86, 86 anos. talvez, por aí. Forte abraço. Sim. Gostaria...
Fique à vontade para... A preparação à festa dela é com um tríduo na nossa capela. Desculpa, vocês vão cortar, né? Já vai passar, irmã, isso. Porque vai ser dia 25, o nosso tríduo é agora. Já tem passado. Já passou já. Tá. É que o programa vai dia 25. Tá. Mas, para não perder o raciocínio, a senhora só agradeça pela entrevista. Sim. Fique à vontade. Eu não estou acostumada às câmeras, mas agradeço de ter lembrado da nossa congregação e foi um prazer estar aqui, conversar e fazer memória de uma caminhada de mais de 50 anos. Agradeço muito, seu Pedro Alexandre, por ter convidado a gente e que Deus abençoe esse programa e possa levar Jesus a tantas famílias, porque Ele é o único que dá sentido à nossa caminhada. Foi por Ele que a gente chegou até aqui e nós encontramos Ele no nossos irmãos mais necessitados, em todos que nos acolhem. Muito obrigada. Deus seja louvado. Pedro, obrigado por tua presença. Que Deus continue abençoando a sua missão. Você está agora em missão lá no Quinari, Senador Guiomar, né? Com o Padre Vilque, né? Junto com a família, com a esposa. Sim, senhor. Com os filhos e as filhas. Então, muito obrigado. Em outra oportunidade, quem sabe você estará aqui novamente conosco. Amém? Amém. Muito obrigado a você que esteve hoje no programa, prestigiando esse bom bate-papo de histórias, né? Estaremos aqui novamente no próximo domingo, trazendo entrevistas, pessoas falando da nossa igreja. Um bom e abençoado início de semana. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei.